curtinho para vocês, só para a gente introduzir o texto, a leitura dessa semana, tudo bem? Então, para vocês começarem a pensar a respeito da nossa leitura, eu deixei o texto para vocês lá na sala de vocês, no Google Classroom, para a gente pensar um pouquinho a respeito da função, da formação do professor de literatura e o quanto que é importante a formação desse professor. Então, antes da gente pensar em como formar os nossos alunos, a gente tem que pensar como que se dá a nossa formação. Então, por isso, esse texto da Vera Lúcia Mazzanati é sobre o papel da disciplina de teoria da literatura na formação do professor de literatura. E eu queria que vocês lessem refletindo já sobre a própria formação. Como que a teoria da literatura, essa disciplina, ajudou vocês a entenderem melhor o que é literatura e até mesmo a forma como vocês leem, né? Diante de um livro literário, como que essa disciplina acabou influenciando na forma de vocês lerem o texto, de vocês saborearem a literatura, tá? Para depois a gente pensar como isso nos ajuda a pensar também na nossa prática como professores, tá? Então eu deixei esse texto para vocês disponível e enquanto vocês leem, eu gostaria que vocês pensassem nessas perguntinhas, né? Então, de que forma a teoria da literatura me fez ver a literatura de outra forma? Então, quando vocês chegaram ao curso de letras, o que vocês pensavam sobre literatura? Como que vocês liam literatura e como isso se dá hoje? O que você pensa? O que é literatura? Né? Então, como que isso fez com que vocês mudassem alguns conceitos básicos? Tudo bem? A outra a disciplina me fez mudar a perspectiva sobre a literatura, e isso eu também acrescento aqui, ela fez com que vocês passassem a ler obras diferentes das que vocês liam, ou vocês continuam lendo o mesmo tipo de literatura, né? Então, que vocês comecem a pesquisar, a pensar e fazer as anotações para depois a gente conversar na nossa aula, tudo bem? E a outra é o que aprendi com a disciplina, né? De que forma a teoria da literatura que vocês tiveram até agora fez com que vocês passassem a ver os textos de modo diferente, tá? Então, para pensar um pouquinho sobre esse texto ele se deu com base numa pesquisa com alunos da graduação em letras, e ele tem por objetivo justamente saber em que medida a teoria da literatura tem possibilitado o conhecimento de diferentes linhas de análise literária, e isso é importante, quer dizer, a forma como vocês passaram a analisar os textos literários, provavelmente, né, a forma mudou, né? Então, de que forma e se essa disciplina permitiu com que vocês conhecessem diferentes formas de análise literária, diferentes linhas, né? Dos pressupostos teóricos e ainda no que as teorias podem ajudar os alunos do curso de letras, que são aí os futuros professores de literatura. E em que medida ela, a disciplina, contribui para dar segurança aos alunos em suas análises literárias, os alunos de letras, né? Então, de que forma essa disciplina pode amparar vocês na hora de fazer uma análise literária, para que futuramente, diante de uma sala em que você tem que trabalhar determinado livro literário, você tenha segurança suficiente para analisar a obra sem receio. Tá? Principalmente porque a gente sabe que muitos vestibulares pedem as obras literárias e o professor ele tem que trabalhar com essas obras. Quer dizer, eu vou reproduzir apenas o que outras pessoas estão dizendo sobre essa obra, ou eu vou ter segurança suficiente para discutir sobre ela. Então, é pensando nisso que eu quero que vocês leiam esse texto e coloquem aí algumas anotaçõezinhas para depois a gente conversar. Tudo bem? Então, como eu disse, era um vídeo bem curtinho, só para fazer a introdução do texto, e aí na semana que vem a gente conversa aí online sobre esse texto. Tudo bem? Até mais, firmes, sem sofrer,
tá bom? Um beijo, gente.